Oi, oi meninas, estou eu aqui de volta com mais aquela pilha de perguntas que vocês me fizeram e eu estou aqui disposta a responder, né? Mas assim como o vídeo vai ficar muito grande, eu vou dividir ele em algumas partes e vou soltando aos poucos as perguntas de vocês e as respostas. Então não vai ser tudo no mesmo dia que eu vou soltar. Vamos lá então. A Aurélia Souza perguntou como vender pela net. Essa coisa da venda pela net eu acho uma ferramenta muito boa. Eu acho que para começo de conversa a gente deve começar vendendo pelas redes sociais, que é Face, Instagram, tudo mais, que você não tem custo, né? Se você conseguir uma loja virtual que também não tenha custo, é válido, acho maravilhoso, acho muito válido. Eu acho que o Face é uma ferramenta de divulgação do trabalho da gente impressionante, maravilhosa, né? Eu vivo isso, né? Eu gosto muito do trabalho pelo Face. Ele abrange mais rapidamente, né? E tem outras formas também de trabalho com sites de venda, né, e-commerce e tudo mais, que eu acho válido também. Então você tem que ver aí sua necessidade, se é uma coisa que você pode fazer agora. Uma das coisas que eu fico sempre de olho assim é porque eu acho que não adianta você começar um site de venda pela internet com 20 peças, né? Então eu acho que tudo tem que caminhar devagarzinho. Então você começa com aquele investimento inicial, vai crescendo, vai postando ali, vendendo pelos amigos. Às vezes a gente começa a vender nos lugares das pessoas próximas que não dá nem tempo de fotografar e botar no Face. Então acho que tudo vai seguindo aquela coisa assim, né? Crescente mesmo, né? Então você começa vendendo, aí depois você já vai ter tempo de fotografar, vai ter uma máquina legal, vai fotografar, vai botar no Face. Uma coisa que eu vejo assim que eu não acho legal é que algumas meninas usam umas máquinas que não são boas para fotografar. Então entre botar uma foto que não é muito boa e não botar nada, eu prefiro não botar nada, né? Porque eu acho que a foto também fala sobre você, sobre o seu trabalho. Então acho que tem que ter muito cuidado com essa parte de fotos nas peças que você utiliza pela internet. Tem várias lojas de venda como o Elo7, a Iru. Eu nunca utilizei nenhuma dessas, né? Então eu não tenho uma resposta própria, assim, de vivência minha para dizer, né? A minha vivência é pelo Facebook, era pelo Orkut antes, né? Agora eu vou começar no Instagram. Então eu tô fazendo tudo com os passos mesmo, devagarzinho. Então a minha forma de ver é essa, né? Vocês veem aí como é que fica pra vocês. Cristiana Soares, adorei a sua ideia, eu tenho várias perguntas. Como montar um mini ateliê? Adoro confeccionar, mas tenho dificuldade com vendas, o que fazer? A gente já conversou sobre isso no vídeo anterior. Como calcular preço das peças? A gente já falou no vídeo anterior. Como conseguir o material de qualidade, principalmente peças douradas? A gente já conversou sobre os banhos das peças douradas. Já comprei peça dourada e antes de usar ela já estava escura. Batata, isso acontece mesmo com todo mundo. E aí eu já falei com vocês que é a questão da confiança no fornecedor. Eu acho que não tem muito, porque pra quem compra peça ao vivo, bacana. Ao vivo eu acho que dá pra você dar uma ideia se o dourado é bom ou não. Mas quem compra pela internet em site, é impossível você saber isso, né? Então assim, eu acho que você tem que confiar mesmo no seu fornecedor e no que o seu fornecedor diz, né? E quando o fornecedor diz uma coisa que não é verdade, você chegar pra lá e dar o feedback. Poxa, você me falou que era bom e não é. Que isso daí, o retorno é muito bom a gente ter, né? Então assim, geralmente eu digo às minhas clientes, ó, essa peça é boa, ó, essa peça não é boa, né? Então vai da confiança mesmo que você tem no seu fornecedor. Como montar o mini ateliê? Meninas, o mini ateliê, o grande ateliê, é o sonho de todo mundo que trabalha com biju. Parece que quando você arruma o seu lugar de trabalho, né, aquela coisa, e tem uma importância interna na gente, né, muito grande. Poxa, a gente arrumou o nosso ateliê, a gente comprou móveis, a gente fez e tal. Eu acho fantástico, eu curti muito arrumar aqui a minha lojinha ateliê, né, agora no começo do ano, né, chamei uma arquiteta, pela primeira vez, nunca tinha feito nada com arquiteta, que foi maravilhosa. Um beijão, Clary. E então assim, é uma coisa, é um parto, né? É como se você parisse um filho mesmo, né? E assim, a gestação é depois, né? Porque você concretiza e geralmente você deixa pra pagar as coisas depois com o passar do tempo. Então, as periquitas que vem pra gente pagar, parece que é a gestação inversa. A gente
bota o negócio pra fora e depois fica pagando. Mas assim, tem um significado muito, muito importante, né, pra todo mundo que trabalha com bijuteria, vocês sabem disso. Acho que todo mundo almeja fazer o seu mini ateliê, mas eu acho que o mini ou o grande ateliê, eu acho que tudo vai vir de uma forma natural, né? E uma das coisas que eu fico pensando muito, né, quando eu vejo as meninas assim, agora mesmo tem uma cacetada de cliente que fez ateliê, né, que montou em casa um ateliê e fez e tal, e tal, e tal, e tal. Uma das coisas que eu fico pensando muito, né, que é uma das coisas que me preocupa verdadeiramente, é se você não tá gastando mais com o final, em vez de estar gastando no início. Qual é o raciocínio? Você está gastando demais com a aparência do seu ateliê e você está investindo um pouco no seu material, no que você vai trabalhar, na matéria-prima. Porque assim, gente, o que faz o seu trabalho ser um sucesso não é o seu ateliê. O que faz seu trabalho ser um sucesso é a peça que você cria, a matéria-prima que você compra. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, assim. Poxa, investe uma baba no ateliê e não tem dinheiro para comprar a peça, para cliente ir no seu ateliê e ver a peça linda lá. Então, assim, tem que ter muito cuidado, meninas, muito, muito, muito planejamento, né? Tem algumas alternativas, né? Eu tenho uma cliente que ela é super criativa, ela arrumou as coisas dela, gastou bem pouco, com potes de sorvete, né? Então tem várias, tem blogs que falam sobre isso, tem comunidades de bijuteria que falam sobre isso. Então assim, eu acho que tudo tem que ser bem organizadinho, porque eu já passei, né, por uma experiência traumática, posso dizer a vocês, de quando a gente faz uma coisa sem planejar, sem pedir autorização a Deus, dar um passo maior do que a perna. Eu já passei isso na minha pele, essa emoção. E eu posso dizer pra vocês que é muito doloroso, é muito angustiante. Então, assim, quando eu vejo algumas fotos ou penso, né, penso nessa pergunta de vocês, eu fico, poxa, mas será que vale a pena ela investir no ateliê agora e ficar com dívida pra pagar, sabe, e não ter dinheiro pra comprar peça? Então eu fico com o coração apertado porque já doeu em mim isso. Então, assim, eu acho que o ateliê, meninas, talvez, né, na minha visão, seja um ponto mais adiante, lá na frente, né? Não é o ponto inicial. A não ser que você agora, seu pai te disse, minha filha, você quer fazer o que da vida? Ah, eu quero montar um ateliê de bijuteria. Você quer montar um ateliê de bijuteria? Eu te dou 20 mil reais pra você montar um ateliê de bijuteria. Aí você pode arrumar o seu ateliê, entendeu? Você pode comprar matéria-prima e você pode arrumar o ateliê. Então não é a mesma coisa da gente estar começando pequenininho, tá lá juntando dinheiro, fazendo e acontecendo, não é a mesma coisa, entendeu? Então acho que a gente também tem que olhar isso, o bom senso da situação. Você pode fazer um mini ateliê agora, você pode organizar, você pode chamar um arquiteto, você pode chamar um marceneiro para fazer uma bancada linda para você trabalhar, né? E será que você investir esse dinheiro, você não vai ficar sem poder investir em material? O que vende, meninas, não é o ateliê, o que vende é o material, é a sua peça pronta, que muitas vezes vai sozinha, né, com uma representante sua, uma sacoleira sua, ou então é vendida pelo Facebook, pelas fotos. Então, assim, vamos parar e pensar um pouquinho qual é a prioridade no momento, tá? Mas, assim, acho muito maravilhoso, muito importante quando a gente chega naquele ponto de já poder realizar esse sonho, né? É uma coisa maravilhosa, muito boa mesmo. Então, meninas, só pra gente finalizar essa ideia do ateliê, eu imagino que quando a gente vê que é a hora de arrumar o nosso cantinho mesmo, de investir no nosso cantinho, que isso daí não é um problema, na verdade é uma bênção, né? A gente poder pegar o nosso ambiente de trabalho, deixar mais bonito, deixar mais arrumado. E não precisa ser aquela coisa custosa, não precisa ser uma coisa que vá demandar uma grana muito grande, né? A gente pode fazer isso aos pouquinhos, a gente pode fazer isso no começo da etapa, né? A gente pode ir fazendo aos pouquinhos, usando materiais mais baratos, coisas que a gente encontre com facilidade, materiais recicláveis, tudo isso. Então, assim, eu acho que quando a gente sente que é o momento da gente organizar, e uma coisa importante é você vai receber ou não o cliente, né, no seu ateliê. Isso é uma coisa muito importante para poder você
ter a métrica do que você vai fazer, né? Então, assim, se o ateliê é somente de produção, se o ateliê também é loja, né? Então, você tem que organizar melhor o espaço que você está trabalhando, a fim de organizar mesmo os potinhos ou da forma que você achar melhor, para poder você produzir mais rápido, para você criar mais, porque, assim, quem cria sabe como se organiza para criar melhor, né? Então, eu também não posso dar receita de bolo a vocês, ó, faça isso, que quando eu, na verdade, crio no meio da minha bagunça, né? Então, assim, a receita de bolo não existe, você tem que sentir realmente o que é melhor pra você, né? Eu particularmente, eu gosto de ver tudo arrumadinho, tudo bonitinho, organizadinho, mas eu crio no caos, no meio da bagunça, né? Então, assim, pra mim, isso daí também não é aquela, sabe? Aquela arrumação, né, milimetrada, não. Então, assim, vai muito de cada pessoa, né? Mas quando chegar essa hora, comemorem, 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 gritem, clamem, agradeçam, porque é um momento de bênção quando a gente pode arrumar o nosso ateliê, né? E mais do que arrumar o ateliê, acho que a gente tem que pensar sempre num lugar de trabalho limpo, organizado, para poder que o trabalho fluir mais, a produtividade aumentar. Vamos lá. Dayana Bijux, minha dificuldade maior é abordar cliente. Quando elas vêm até mim, beleza, vendo bem, mas não sei chegar e oferecer meu produto. Daí, a dica que eu te dou, na verdade, é: você quer trabalhar isso em você agora ou você quer delegar para uma outra pessoa fazer? Né? Então veja aí o que é que você acha melhor nesse momento na sua vida, se você pode contar com uma outra pessoa que faça isso por você e você se dedica à produção, ou se você quer encarar aí essa fera de frente, né, que é o cliente. Às vezes a gente vê o cliente como uma fera na nossa frente, né? Então, assim, é você saber mesmo, na hora que você tem que encarar o cliente, uma coisa que eu particularmente... Então, Dayana, a sua pergunta foi, não sei chegar e oferecer meu produto, que tem dificuldade de abordar o cliente. Tá. A minha dica em relação a isso tem a ver com você gostar do que você faz, você achar bonita a peça que você faz, você achar que vai agradar o seu cliente, você tomar aquele banho gostoso, lavar o cabelo, se arrumar, se maquiar, se enfeitar e tá lá bonita pra encarar o cliente, né? Porque você tá xoxa, né? Toda desarrumada pra encarar a cliente, que você quer que compre um colar de R$100 e poucos na sua mão, você não vai conseguir, né? Então, a minha primeira dica para você tá confiante mesmo de vender o seu produto é você dar aquele tapa no visual, como diz o pessoal, dar aquele tapa no visual, ficar bem arrumada, bem cheirosa, bem linda, né? E tá lá oferecendo o seu produto. Eu não sou assim expert em venda pam com o público não, tá, gente? Eu já percebi que quando eu me arrumo, que quando eu me enfeito, né, pra mim, né, que eu me enfeito pra mim, essa coisa reflete no outro, né? Então, eu acho que vale a pena quando você for abordar uma cliente, você sabe, e quanto mais aquela cliente que você sabe que tem um potencial de compra bom, então você tem que estar seduzindo, o seu visual, a sua aparência vai seduzir o seu cliente, vai dar um retorno melhor pra você. Se você não tiver num dia bom, você pede pra uma pessoa aí, porque às vezes eu já percebi em alguns momentos que quando você não tá legal pra fazer aquilo, você compromete a sua venda de agora e pode comprometer vendas futuras com aquela cliente. Então eu acho que tem que ter toda uma preparação, tá? E se você não tá se sentindo segura de fazer isso, delegue pra uma outra pessoa fazer. Como montar o mini ateliê? O meu é tão mini que não me cabe. Mas Jane Lúcia também perguntou do mini ateliê. Eu acho que o mini ateliê, você tem que realmente você tem que parar para analisar se vai ser um lugar só de produção ou se vai ser um lugar de atendimento ao cliente, né? Porque aí são coisas completamente diferentes em relação ao foco da situação, né? Então, quando você decide que o seu ateliê é só para produção, você vai organizar ele de uma forma. Quando você sabe que o seu ateliê é produção e receber cliente, você vai organizar ele de uma outra forma. Mas o que eu digo é que uma boa limpeza, uma boa faxina, uma boa organização de potinhos, né? Eu gosto dos potinhos. Tem dia que eu tiro assim, sabe, 2 dias da semana, eu não produzo nada.
Geralmente eu não produzo todos os dias, né, meninas? Eu faço assim o serão da produção, quando eu me dedico a fazer uma produção. Agora eu vou fazer brinco. E aí eu lasco, né, sento e levo o dia inteiro produzindo brinco. Quando eu vou fazer colar, então sento e faço 20 colares. Então assim, minha produção, como eu não tenho o mesmo objetivo que vocês, é bem diferente, né? Então assim, eu acho que a primeira coisa é você organizar mesmo os seus potinhos, suas caixinhas e ver se você vai precisar de um estante, se vai precisar de duas, se você precisa de uma mesa muito grande, se você, sabe, é o seu dia a dia, é a demanda do seu trabalho que vai te dizer, né, a sua organização e como você vai fazer. Não tem aquela coisa, faço o ateliê desse jeito. Não, não tem como, porque vai ser completamente de acordo com a sua realidade. Ione Camargo, quais os tipos de materiais que você inicialmente achou que ia vender bastante e que não vendeu e vice-versa? Bem, eu confesso que eu não apostei de cara nos maxi colares, né? E hoje tá vendendo muito, muito bem, graças a Deus tá vendendo muito bem os maxi colares. Esse é um material que eu gostaria de ter investido mais, né? Há 2, 3 meses atrás. Mas assim, por exemplo, o boom da chambala, que deu a chambala, né? O boom, aquele boom. Teve muita cliente que perdeu a oportunidade de venda de chambala, né? Porque não quis, porque não queria arriscar, porque tinha preguiça de fazer macramê e rolou foi muito dinheiro, gente, com essas chambalas, né? Até hoje rola, né? E assim, essa coisa da chambala, teve gente que ficou muito lenta, não pegou o trem a tempo, né? Uma coisa que eu achei que ia vender muito bem e que não vendeu. Esses dois exemplos que eu dei, tanto do maxi colar quanto da chambala, são exemplos de coisas que eu nem achei que fosse vender tanto, mas venderam tanto. Agora, uma coisa que eu achei que fosse vender muito e que não vendeu, meninas, eu não sei dizer a vocês. Não sei dizer a vocês. Porque assim, essa questão da venda, do que sai mais, colar... Tem até uma menina que fez uma pergunta sobre isso. O que é que sai mais? Brinco, colar, pulseira? Isso aí depende tanto do seu público, do seu nicho, que, né? Quais os tipos de material? Ione, minha filha, eu só tô pensando agora em peça pronta, né? Como eu citei a chambala e o maxi colar. Eu não tô vindo agora à cabeça nada de peça de montagem, mas vamos deixar aqui em aberto isso. Carla Pinóis Maf. Todas as dicas possíveis para quem está começando e também vendas por internet. Como fazer e quanto ter valor de estoque para poder vender pela net. Como calcular o valor de cada peça. Beleza. Então eu vou por partes aqui. Venda pela net. Eu acho que deve começar com as redes sociais, que é uma coisa de graça, né? E depois você vai para a parte dos sites, que tem o Elo7, o Airu, e você pode ter seu site próprio, com o seu e-commerce, venda pelo PagSeguro, cartão de crédito, tudo isso é válido. Quanto começar, como fazer e quanto ter o valor do estoque para poder vender pela net? Eu acho que o Facebook, a rede social onde você vai começar a venda pela net, ela vai te dar um embasamento para poder você saber quanto de peça você tem que ter. Uma coisa também que eu acho, gente, que às vezes eu fico meio assim com essa coisa dos sites, eu acho que as redes sociais são muito mais acessadas do que quando você direciona o cliente para o site, né? Então eu acho que, na verdade, se você puder ter as duas coisas, não se desfazer da rede social quando você for fazer o site, é uma coisa válida, tá? O valor de cada peça eu já falei, montar um mini ateliê também já falei. Jaqueline San, como decidir o tipo de embalagem e devo começar a fazer quais peças? Como começa a divulgar? O tipo de embalagem, eu sempre gostei de botar minhas peças prontas naqueles sacos Ziploc, que é aqueles que a gente lacra. Eu sempre gostei mais dele do que aqueles sacozinhos que vem com um adesivinho que a gente fecha assim, né? Eu gosto mais de embalar. E se você tiver uma oportunidade de botar em um recipiente melhor, um lugar mais bonito, eu acho que vale a pena. Eu acho que o saco Ziploc, ele é mais sofisticado do que o saco que tem colinha, né? Acho mais sofisticado, porém
Tem outros meios de você embalar sua peça que valorizem mais sua peça, né? Você pode mandar fazer um saco de cama personalizado com sua logomarca, né? E você pode mandar fazer sacolinha plástica com sua logomarca também. Então tudo isso vai valorizar. E aí você vai depender do seu bolso, tá? Devo começar a fazer quais peças? Foi Jaqueline que tinha perguntado. Jaqueline, as peças que você deve começar a fazer tá de acordo com o que seu público tá esperando de você, né? Eu tenho clientes assim que compram muito, né, sempre na minha mão, e que elas dizem: ah, Gabi, aqui ainda não chegou neon, porque eu moro no interior. E ela vende muito, né? Pela quantidade que ela compra, ela deve vender muito, né? Então, assim, o que você tá mais interessada? É em ter a modinha do momento ou em vender? Né? Se você quer ter a modinha do momento, você vai apostar, você vai pegar uma Vogue, uma Elle, um site e vai apostar no que está dito ali. Se você quer vender e ganhar dinheiro, você tem que saber o que seu público está querendo para poder você fazer e dar exatamente o que seu público está querendo e fazer um pouquinho a mais e surpreender seu público, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado nessa parte, né? O que fazer? Tem uma cliente mesmo que eu ouvi falando que tá se jogando nos maxi colares e tal, mas que o carro-chefe dela é brinco grande. Então, amor, por que você vai se jogar numa pulseira chambala se sua cliente tá querendo um brinco enorme, super trabalhado, cheio de colagens, né? Então, assim, não adianta você dar o que a pessoa não tá pedindo. Então, acho que você tem que parar um pouquinho e analisar o que é que meu público tá querendo, o que é que meu público tá esperando de mim, né? Se você é aquela visionária que tá chegando na frente de todo mundo, vai lá nos sites internacionais e você vai ver que vai ter um monte de coisa aí que possivelmente chegue aqui, né? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, um ano atrás, eu vi uma cliente que é super badaladinha, né? Uma cliente minha que é super badalada, ela veio com umas colares de gola, né? Ninguém aqui no Brasil estava fazendo colar de gola, mas ela viu no site da Chanel que tinha um colar de gola e ela foi lá e fez o colar de gola dela, né? Então saiu na frente, pá. Mas será que aquele foi o momento do colar de gola? Será que ela vendeu tão bem quanto se ela estivesse vendendo a pulseira chambala que estava o hit no momento? Então, assim, você tem que equilibrar um pouquinho o que é que seu público está querendo, qual é a visão que você quer passar para o seu público. Você quer passar uma visão de uma criadora, né, uma designer mais arrojada, que está ligada nas tendências, ou você atende mulheres, donas de casa, que não estão tão ligadas nisso, mas que querem estar bonitas e elegantes. Você atende aquela dona de casa que assiste todas as novelas da Globo e que aparece uma pulseira um dia ela quer, aparece um brinco na atriz no outro ela quer. Então você tem que estar de acordo mesmo, dançar conforme a música, né? Ione Camargo, a partir de que peso eu posso vender a preço de atacado? Acho que ela perguntou aqui sobre peças de montagem, eu não vou responder agora não, tá? Fazer bichinhos de miçanga. Vânia Maria, como saber se o material é de boa qualidade? Bem, Vânia, eu já falei sobre isso. Eu acho que isso daí vale do seu olho, da sua experiência, né? Hoje eu consigo diferenciar um banho de dourado, se ele é bom ou não, no olho, por conta da minha experiência. Mas se você não consegue fazer isso, eu acho que a melhor forma é você confiar no seu fornecedor, tá? E confiar mesmo, né? O fornecedor diz, é bom, e você vê que geralmente, para quem compra pela internet e não faz compra presencial, essa questão é uma questão muito importante, porque você tem que confiar na palavra do outro e você tem que também confiar naquilo que você está vendo. Será que aquela tonalidade da foto é a mesma tonalidade que o produto vem? Né? Eu já falei com vocês no vídeo anterior que eu já passei pela pegadinha de comprar em outros fornecedores não, minto, em outros concorrentes que também vendem peças de montagem. Eu compro também para poder conhecer o produto do meu concorrente, e todas as vezes que eu comprei, eu juro a vocês que eu fiquei decepcionada, né? Porque o produto não tinha a qualidade que parecia ter na foto. Então, é confiança, tá? Marluce, qual a vantagem de vender pela internet? Gente, eu acho venda pela internet o máximo. Primeiro, você reduz seu custo muito. Você engloba uma quantidade de pessoas muito maior. Esse negócio de compartilhar e curtir foto é a melhor coisa do mundo para fazer propaganda sua, da sua peça. Então, eu acho venda pela internet o maior barato, né? Adorei ter recomeçado, né,
minha vida de novo com as bijus, né? Que eu já falei pra vocês que eu tinha uma loja, fechei minha loja, vim trabalhar em casa, começando do zero, de cadastrar um produto por um produto e e a internet foi uma arma muito, muito, muito importante. Ó, boto debaixo do braço e levo comigo onde eu for, né? Então eu digo a vocês, trabalho com internet, é maravilhoso, né? Criem um Face das suas peças prontas, né? Se puder, faça seu site, faça canal no YouTube. E isso são coisas, gente, exceto o site, né, que geralmente tem um custo, mas o Face, o Orkut, o Instagram, o YouTube são coisas de graça, né, que são ferramentas que você pode usar que não tem custo. Então, pra mim, isso daí é super vantagem. Só em não ter custo, pra mim, já é super vantagem, né? Fora a coisa que abrange muito mais pessoas. Estela Mares. Como expor e vender as peças pela internet? Se alguém vai revender as minhas peças, eu devo diminuir o valor caso essa pessoa compre? Eu posso consignar as peças e dar uma comissão? Qual percentual seria uma comissão? Vamos começar aqui, ó. Como expor e vender as peças pela internet? Já expliquei. Eu acho que você tem que ter, primeiramente, uma boa máquina fotográfica ou um bom celular para você fotografar suas peças, tá? Uma dica também é quando você for fotografar as peças, você colocar uma logozinha, uma etiqueta, um adesivo, porque a galera adora roubar as peças, as fotos aí pela internet, então é bom você ter lá. Mas isso aí é um outro assunto. Se alguém vai revender as minhas peças, devo diminuir o valor, caso essa pessoa compre. Eu sempre trabalhei com revendedoras e eu trabalho com revendedoras dando a porcentagem da peça. Geralmente, meninas, eu dou entre 20% a 40%, dependendo da quantidade de peça que a pessoa vendeu ou comprou e dependendo da forma de pagamento, tá? Geralmente, quando você trabalha com uma sacoleira, representante, revendedora, você trabalha por consignação. Você entrega a sua peça para aquela pessoa retorna com o que vendeu, né? Eu, particularmente, não sou muito fã dessa parte, porque é um risco muito grande que a gente corre deixando a nossa peça sair, dar um passeio e voltar. Ela pode não voltar da mesma forma, você pode não conseguir vender aquela peça depois que ela for devolvida. Então, eu, particularmente, não sou muito a favor, mas isso daí vai de acordo com a sua realidade. Essa é uma opinião minha pessoal, né? Eu prefiro muito mais, muito mais, fazer um desconto maior para que a pessoa leve a peça e me pague do que ela pegar em consignação para depois me devolver, né? Isso aqui é uma questão pessoal, tá, gente? Posso consignar as peças da comissão? Pode, Estela. Qual percentual seria essa comissão? Eu acho que de 20% a 40%, dependendo da forma de pagamento da pessoa que ela vai pagar pra você e dependendo da quantidade de peças. Então você não pode vender um brinco pra uma revendedora, um brinco não, também não posso exagerar. Tipo, você vai vender 6 brincos, que é meia dúzia, 6 brincos que algumas pessoas consideram atacado, outras não, a partir de 10, a partir de 12, aí depende. Então você vai vender 6 brincos pra uma pessoa, ela vai pagar à vista, dá 20%, né? Pra sua revendedora, ela vai ser sua representante, mas ela vai pagar, né? Então se ela for pagar logo, dá 20, se for comprar mais 20 peças, dá 30, né? Então você tem que ver aí muito o mercado, né? A maioria das meninas dão 20%, né? 20, 30%, 40% já é um super atacado, né? Então você vê aí o que fica melhor pra você. E uma Pereira, que legal, um monte de perguntas. Gostaria de saber agora e saber como vender, onde comprar, quanto investir para começar, seria ótimo. Pronto, Ilma. Eu respondi, acho que respondi algumas no vídeo anterior, que essa coisa do investimento inicial vai ser bem de acordo com para quem você vai vender, o que você vai vender, quanto você tem de grana para poder investir agora, né? Tem muito a ver com isso aí. Onde compra? Bem, comprar os materiais para fazer bijuteria você pode comprar em diversos lugares. Você pode comprar tanto presencial na sua cidade, que eu não sei se tem loja de peças de montagem, mas você pode ir no Google e pesquisar, quanto você pode comprar na internet com fornecedores como eu, que vendem as peças de montagem, né? E aí eu sempre penso assim,
que quanto mais você consegue criar e diversificar a sua matéria-prima, né, você deixa a sua peça mais rica, né? Então essa história de só compro no fornecedor tal, também não é bem assim, né, gente? Não precisa ser tão tapado. Eu acho que o grande tchan do negócio é você poder misturar muitos materiais diferentes. Isso que vai fazer a sua peça ser diferente. Ai meu Deus, será que eu vou falar certo? Eriko Kawanabe. Tem tanta coisa que nem sei o que perguntar. Porque ainda não começou agora, vai escolher as peças. Já respondi. A primeira investida de dinheiro nas compras da peça, já falei também. Onde vender, já falei. Você pode vender pela internet, redes sociais ou no site. Você pode vender para as pessoas ao seu redor. Você pode ter representante, né? Então aí você tem uma variedade de coisas. Ou você pode sair você mesmo e vender, né? Então, quando eu vou dizer aqui um pouquinho da minha experiência. Quando eu saía para vender minha própria peça, geralmente eu fazia uma lista das pessoas todas que eu gostaria de mostrar minha bijuteria e usava essas pessoas como agente multiplicador. O que é o agente multiplicador? Eu vou agora no trabalho de minha mãe, né, digamos. Mas eu vou no trabalho de minha mãe mostrar as minhas peças. Eu chego lá no trabalho de minha mãe, eu vejo que tem uma colega de minha mãe que ela gosta muito de bijuteria e que ela é muito falante, que ela é muito popular no lugar. Vem cá, poxa, você não quer mostrar as minhas peças aqui pro pessoal daqui da empresa e eu te dou um brinde, eu te dou uma comissão? Então esses são os agentes multiplicadores, né? Então além de você ir, vai ter uma outra pessoa lá que vai estar trabalhando para você naquele lugar. Então, assim, eu acho que vale a pena, vale muito a pena, né? E lógico que esse agente multiplicador pode virar um grande parceiro, pode virar um sócio. Então, eu acho que não pode ser descartado, não. Como colocar o preço, eu já falei. Como comprar as peças para segunda venda. Eu acho que quando você disse isso, você quis dizer da gente comprar para revender, não é isso? Como comprar as peças para segunda venda. A questão de peça para revenda, para quem quer comprar peça para revenda, o que você vai fazer, que você pode barganhar muito, é você pagar à vista, né? Então, se você tem um público lá que vá comprar a sua peça, se você já conhece, já sabe o que o público quer, o que o público gosta, o que o público tá procurando, eu acho que vale a pena você investir uma grana, pagar à vista e pegar um super desconto de 40% a 50% com o fornecedor, né? E você tem que pesquisar bem para ver se aquele material que você está comprando tá de acordo com o bolso do seu cliente final. Porque, tipo, você compra um colar lindo de R$100, beleza. Você teve 50% de desconto porque você comprou 30 colares. Aí você tá pagando R$50 por ele. Mas a sua cliente lá, ela não vai pagar 70. Então esse não é o produto pra você, né? Então você tem que estar de olho no... Minha cliente vai pagar esse preço? Beleza, então eu posso comprar, entendeu? Então tem que estar sempre de olho nisso daí. As peças de quem compra pra revender, eu acho muito, muito válido, né, meninas? Porque vai te poupar o trabalho de você criar, vai te poupar o trabalho de comprar, né, de produzir. E às vezes o preço que você paga compensa mesmo esse pulo que você deu, né? De não fazer aquela coisa toda. E tem que ver mesmo, né? Tem pessoas que vendem peças com preço muito bom. Tem meninas na internet, no Face e tudo mais, que elas são especializadas em venda para atacado, né? Para lojista. Então, assim, isso daí é uma coisa super bacana mesmo. E todas as outras que vendem, na verdade, se você for comprar uma grande quantidade, todo mundo dá desconto, né? Então tem aquelas especializadas na venda de atacado e tem aquelas que não são especializadas, mas que vocês vão também ter um bom desconto, né? Não vejo a hora de ver o vídeo. E eu também não vejo a hora de ver pronto lá. Já tem que acabar? Então a última pergunta aqui, Caroline Maia, adorei como começar. Como começar? Ixi, a concordância ficou horrível aqui, ó. Caroline Maia, adorei. Ela quer dizer essa coisa das perguntas e respostas. Como começar? Quanto devo investir? Quais os primeiros materiais que devo comprar?
Beleza, isso. Eu falei no vídeo anterior, se eu não me engano, sobre os materiais básicos que você tem que ter para fazer as suas bijus. Quando eu comecei a fazer bijus, eu me lembro que o dourado era brega. Ninguém queria comprar nada dourado, ninguém queria vender nada dourado. Então, assim, só se usava níquel e ouro velho. Aí eu me lembro, um pouquinho mais antes, né? Um pouquinho antes disso, era só usava níquel. Só usava níquel, ninguém usava outro banho, que é aquele prata. Aí depois veio o ouro velho, aí depois veio o prata velho, o cobre e por último o dourado, pão, chegou pra ficar mesmo. Mas era engraçado porque eu tinha, tipo, tinha em casa um monte de material de prata. Aí chegou o ouro velho, isso tem mais de 10 anos, tá, gente? Chegou ouro velho, aí eu vou lá, compro os elos, ouro velho, compro os alfinetes, ouro velho. Depois começa comprando os materiais, né? A comprar os entremeios e tudo mais. Então, assim, tem materiais que são básicos que você tem que comprar primeiro, que são os seus alicates. Você tem que ter um alicate de corte, você tem que ter um alicate do bico fino para poder fazer aquela interrogaçãozinha no alfinete. Tem um alicate que fura a fundição. É um alicate também de furar. Não é aquele crop que eu boto ilhóis, não é outro menorzinho. Colas, você tem que ter colas de acordo com o material que você vai trabalhar, né? Então, assim, se você vai fazer só max colar, não tem necessidade de você ter araldite, por exemplo. Não tem necessidade. Ou você vai usar brascoplástica, você vai usar cola jeans, cola lantejoula, então você não precisa ter agora, né? Então, tem esses materiais básicos, é bem legal de você ter, que são os elos, alfinetes, os alicates, essas coisas. No que devo investir mais? Em colares, pulseiras ou brinco? Como saber se os materiais são de boa qualidade? Tá. No que devo investir mais? Em colares, pulseiras ou brincos? Eu já respondi isso, Carol, que isso daí tem a ver com o seu público, né? Com o seu público que vai ditar um pouco o que você vai comprar. E também tem a outra forma, que é você ditar o público, mas essa é uma forma, esse é um caminho um pouco mais arriscado, que você tem que estar muito segura para fazer. Então, a gente está chegando agora na coleção de primavera-verão, né? Então, muitas meninas já estão enchendo o estoque de peça neon. Eu iria com mais calma. Por quê? Porque antes da gente chegar no verão porradão, que é mais perto do Natal, do Ano Novo e Carnaval, a gente tem essa época assim da coisa mais tranquila, que é a primavera, que eu acho que pede um pouco mais as cores candy, aquele candy color, cores de sorvete, tons pastéis. Então, assim, eu não me jogaria de cabeça, enfiar minha cabeça no neon agora não, gente. Sinto muito, é uma opinião pessoal, né? Eu acho que a gente tem que ir acompanhando um pouco, né? Então, assim, tem aquelas meninas que ditam as modas, né? Ditam o que os clientes usam, porque tem, né? A gente não pode pensar só no cliente ditar o que você compra. Se você for muito ousada e muito retada, você dita o que seu cliente vai comprar. Isso aí é fato. Existe essa regra também, né? Mas eu acho uma regra mais arriscada. Eu prefiro saber onde eu tô pisando e ter o material de acordo com o meu cliente o que o meu cliente está pedindo, né? E não obrigar o cliente a usar aquilo ali porque eu sou retadona, eu sou bambanzona, sabe? E ter aquele produto lá. Então, assim, o que você investiria primeiro, né, Carol? Acho que no que sua clientela estiver pedindo no momento, né? E isso daí vai muito do seu feeling, de você estar lá sentindo ou percebendo. Se você perceber que aquela cliente ali, você tem como, sabe, influenciar de alguma forma para ela querer uma coisa mais arrojada. Se ela tá mudando de estilo, se você tem... uma coisa muito importante que eu tava pensando, tava me lembrando, uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu tava grávida de Gabriel, meu filho do meio, e eu tava naquela onda assim, fazendo minhas bijus, aquela coisa, faz para. Normal, todo mundo tem isso, né? Então eu me lembro que tinha uma pessoa que vendia pra mim, que ela foi vender num bingo, num bingo não, na verdade era uma tarde de jogatina de umas vovozinhas, né? De umas senhorinhas assim, de 60, 70 anos, que faziam tudo juntas, hidroginástica e tal, e marcavam na casa de uma pra uma jogatina. E aí foi muito engraçado porque eu não tinha peça nenhuma pra velhinha, né? E o mais surpreendente é que elas tinham muito dinheiro pra pagar
né? Então, assim, tipo, eu não tava preparada para aquele nicho de mercado, né? Então, assim, eu mandei as peças, aconteciam as jogatinas toda semana, eu mandei as peças na primeira semana, não vendeu nada. Aí ela dizia assim, não, mas ela quer um colar de pérolas, a outra quer um conjuntinho, o tal do conjuntinho, que todo mundo tem um processo para fazer o conjuntinho, né? Que a gente que cria, pelo menos eu, tenho uma dificuldade de fazer conjuntinho. Aí eu falei, meu Deus do céu, elas estão lá querendo comprar, com grana para comprar, e eu não tenho o que vender para elas. Então, assim, sabe, bateu aquele desespero na hora. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí fui correndo atrás de pérola pra fazer colar, fazer conjuntinho, fazer isso, fazer aquilo, brinquinho pequenininho, uma coisinha, e vendeu super bem, entendeu? Na outra semana eu já tinha o produto que elas queriam. Então, assim, a gente tem que sentir o que o mercado quer, né? Se você vai, lógico, se eu tivesse amadurecida na época, né, o que é que eu faria, né? Eu falei, poxa, eu tenho um mercado ali que tá me esperando, eu vou me preparar para ir nesse mercado, né? Eu tenho muitas clientes que falam isso, ah, Gabi, eu vendo só para adolescente. Então se prepare para o mercado de adolescente, né? Ah, Gabi, eu vendo só para minhas colegas de faculdade. Se prepare para um público de meia, nem lá nem cá, né? Jovens, né? Jovens mulheres. Porque uma coisa muito interessante, gente, é que assim, a adolescente, ela não tem muita grana para comprar. Geralmente quem compra são a mãe, o pai que dá o dinheiro e tal. Então você tem que ter uma peça mais em conta, né? Porque a mãe vai comprar uma pulseira para ela de 50 reais, mas não vai dar uma pulseira de 50 reais para a filha, que tem 12, 13 anos. Entendeu? Então você tem que ter, né, um pouquinho de jogo de cintura na hora da produção, na hora de comprar seu material, na hora de vender, na hora de precificar. Né? Eu acho que aquelas clientes acima de 30 anos, ao meu ver, são as clientes que mais compram, que mais têm decisão na hora de comprar, que pagam melhor, né? E interessante que esse mercado das senhorinhas, né, que adoram, tem senhorinhas que adoram se enfeitar com a bijuteria, com o colar, agora vem Max Colar aí bombando e tem as senhorinhas que vão usar. Então você não pode pegar um Max Colar neon e dar para uma senhorinha usar. Né? Geralmente não, né? Pode ser que alguma use, mas geralmente elas querem umas coisas mais sóbrias, pérolas, strass, entendeu? Só que o grande detalhe é que ela vai pagar bem por isso, né? Então acho que a gente tem que ter muito jogo de cintura pra você ver, ó, eu vou naquele público agora, naquele público eu posso cobrar mais, naquele público eu posso cobrar menos, entendeu? Aquele público vai pagar com mais facilidade, não vai nem pedir para dividir, vai pagar à vista, isso vai ser bom pro meu capital de giro, né? Então, gente, na verdade a coisa é de muita minúcia, muito detalhe, né? Eu espero ter passado para vocês um pouco da minha vivência. Tentei muito, viu? Passar para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos como esses de pergunta e resposta, vocês deixam um comentário lá no nosso Face ou aqui no canal do YouTube. Vai ser um prazer fazer. Eu tava com muita saudade de fazer vídeo pra vocês, porque já tem algum tempo que eu não tenho filmado, né? Peço até desculpa a vocês, porque meninas, a rotina aqui tá pegando, né? Graças a Deus tá tendo muito trabalho e a gente tá assim, ó, eu e as meninas aqui, a gente fica, né, com muita coisa pra fazer. Eu adoro fazer vídeo, eu acho que preenche vocês, mas me preenche mais, tipo, eu me sinto bem, me sinto feliz de estar passando um pouco da minha experiência pra vocês, né, eu adoro o público, então eu adoro esse contato, mesmo que seja assim com a câmera aqui, só eu e a câmera falando sozinha, e meu marido ali do lado ouvindo, mas assim, eu gosto muito desse contato, me dá tesão, sabe? Aquela coisa de dar aquela energia, aquela vontade de falar, de ajudar, de fazer pelo outro, né? Então, eu agradeço vocês terem assistido, né? Esse vídeo deve ter ficado super longo, deve ter mais de 30 minutos de vídeo, né? Agradeço a paciência de vocês terem me escutado, espero ter passado alguma coisa que você queria ouvir, né? Uma coisa que eu quero dizer muito pra vocês, muito, que peçam ajuda a Deus pra poder Ele dizer a vocês qual é o melhor caminho, pra Ele falar com vocês, pra Ele conversar. Será que é o meu momento de iniciar esse negócio? Se eu já iniciei, é o momento de dar um pontapé maior, é o momento de, sabe, de crescer. Peçam ajuda a Deus. Eu já passei por um momento muito complicado, muito difícil, onde eu quis fazer as coisas pelo meu ego, pela minha vaidade, e eu quebrei a cara muito feio,
E agora eu tô fazendo as coisas bem calma, bem calmamente, bem com o pé no chão, pedindo ajuda a Deus e o que é que está na hora, não está na hora. Então eu quero deixar esse recado para vocês também, que vocês orem e peçam ajuda, que quando a gente faz com muito fervor e com o coração muito contrito, a gente ouve, a gente recebe a resposta. Eu espero que Deus também tenha ajudado nesse vídeo, ter dado uma resposta para você, que você tenha ouvido, que o seu coração tenha ouvido aquilo que você estava esperando, né? Então eu tô muito feliz em ter ajudado. Não sei se eu vou ajudar, né? Na verdade eu só tô tentando, mas tô muito feliz mesmo. E muito obrigada, e a gente se vê no próximo vídeo.